Hoje aqui no canal nós vamos falar de enigmas e charadas em sonhos. Esse tema é muito interessante porque ele demonstra o bom humor de Deus e a sua criatividade. E que através dessas mensagens e alguns símbolos existem questões subliminares que a gente vai precisar pensar um pouquinho para conseguir desvendar. As profecias e as parábolas de Jesus estão cheias dessas mensagens subliminares que a gente precisa buscar nas Escrituras e no Antigo Testamento para tentar entender o que elas estão falando. Mas algumas vezes só as Escrituras não vão ser suficientes, a gente vai precisar do Espírito Santo nos guiando nessa interpretação. Eu vou te mostrar isso através do livro de Mateus, do capítulo 2, do versículo 19 ao 23. Tem um segredo aí, um enigma, uma charada que a gente vai precisar desvendar. E falando desse tema de desvendar mistérios e charadas, eu quero ler contigo Provérbios 25, 2. A glória de Deus é ocultar certos conhecimentos. Tentar desvendá-los é a glória dos majestosos. Você consegue ver nessas entrelinhas um convite para a gente buscar em Deus certos mistérios que Ele possa ter escondido não de nós, mas para nós. Para que esse tema fique claro, eu vou dar 2 exemplos. Vamos dizer que em sonho você se veja como paciente. É possível que Deus queira dizer que você precisa ser paciente para que alguma situação venha acontecer ou então que ela venha se acabar. Um outro exemplo, você tem um sonho e Deus coloca uma zebra, um animal, a zebra. Isso é para dizer, deu ruim. Alguma coisa ou vai acontecer e não vai dar certo, ou alguma coisa que você está fazendo não está dando certo. Deu zebra? Além desses exemplos, existem outras possibilidades dentro dos seus sonhos de enigmas e charadas. Mas então, se você quer aprender a interpretar os seus sonhos e você acha que isso é muito legal, eu te convido agora a se inscrever no canal, fazer parte dessa família de pessoas que querem aprender a interpretar os seus sonhos através das Escrituras. Se o sonho veio de Deus, a fonte para sua inspiração e para as respostas, sem dúvida, estão nas Escrituras. Então, se inscreva, acione o sininho das notificações, deixe o seu like ou seu dislike. Se tiver alguma dúvida, faça algum comentário. E divida esse conteúdo com alguém, se você achar interessante. Hoje é mais um vídeo da série Desenvolvendo Pensamentos Proféticos para você interpretar os seus sonhos. Vamos continuar então da onde a gente parou no vídeo anterior? A gente está em Mateus, no capítulo 2, versículo 11 ao 23. Após a morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já está morto os que procuravam tirar a vida do menino. Então José se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Contudo, tendo sido avisado em sonho por divina revelação, seguiu para as regiões da Galileia. Ao chegar, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Cumpriu-se assim o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Já no versículo 19, essa passagem vai começar com um sonho. Tenha em mente que Deus falar com a gente em sonho é algo frequente, é algo normal. Aquilo que Deus vai falar, as mensagens que Ele vai nos mostrar, isso vai depender daquilo que a gente está vivendo, do nosso chamado, dos dons que Deus tem revelado para nós, aquilo que Ele quer nos usar e principalmente se nós somos confiáveis, se nós somos obedientes àquilo que Ele está nos mostrando em sonho. Então, os sonhos serem frequentes é algo muito comum. Deus sempre vai falar conosco. E não só, todas as Escrituras mostram que Deus não fala apenas com os seus, mas fala também com aqueles que estão de fora. Todos somos criaturas de Deus e Deus quer que a gente volte para Ele, que a gente esteja no caminho certo. Então, andar em sonho, ser direcionado por sonho para que a gente possa andar de maneira correta ou para a direção correta é algo comum. Na sequência, no versículo 20, a gente vai ver que um sonho que Deus nos dá sempre vai requerer de nós alguma postura. Seja oração, intercessão, atitude, conforto, ajudar alguém, mas sempre de alguma maneira, um sonho que Deus nos revela, uma situação, Ele vai exigir de nós, vai pedir que a gente tenha uma resposta. Se você não entendeu com essa resposta, você deve buscar em Deus o que fazer, qual a direção você deve tomar. No versículo 21, a gente fica claro que José recebeu o sonho e ele já obedeceu. Ele já fez aquilo que Deus tinha determinado, aquilo que Deus tinha mostrado para ele em sonho. E para isso eu quero te lembrar 1 Samuel 15, 22 e 23. Contudo Samuel declarou: Agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios e com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão de coração mais do que a gordura dos carneiros. Portanto, a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal de idolatria. Com esse texto fica clara a importância de você não apenas ouvir, mas você cumprir o propósito, o objetivo e a direção que Deus te deu.
É possível que mesmo entendendo essa direção, você não queira obedecer ou talvez tenha medo, que é o que está passando aqui no versículo 22 com José. Mesmo tendo sido direcionado por Deus para voltar para Israel, ele teve medo de voltar. E veja o cuidado, veja o amor de Deus, que vendo o coração dele e a intenção de obedecer, Deus dá uma direção mais clara de para onde ele deveria ir. Chegamos então no versículo 23, que é o enigma, a charada, a proposta desse vídeo. O que está acontecendo aqui? Deus está dizendo, ou seja, as escrituras estão falando que ele será chamado Nazareno. Mas antes diz assim, cumpriu-se assim o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Isso quer dizer que a gente tem que procurar no Antigo Testamento alguma passagem, aqui está dizendo profetas, mais de um, que queiram dizer que Jesus seria chamado Nazareno, que ele moraria na região chamada Nazaré. Acontece que as escrituras não têm nenhuma menção disso. E daí? Como é que a gente faz? As escrituras não mentem. Deus não é mentiroso. O que está acontecendo aqui? Um enigma, uma charada, e eu vou te mostrar. Mas se não há nas escrituras nenhuma profecia fazendo menção que o Messias, que Jesus viveria ou de alguma forma estaria relacionado com Nazaré, como que a gente descobre o que está acontecendo? Para isso, dentro desse enigma, a gente vai ter que recorrer ao hebraico, a língua original. Vamos então para Isaías 11:1. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Sendo assim, renovo, no hebraico, soa como netzer. E a palavra Nazaré, em hebraico, soa como Nazaret. Ou seja, eu não falo hebraico, tá? Mas é um som muito parecido. Então, o que Deus fez? Ele fez um jogo de palavras, assim como eu usei como exemplo no começo desse vídeo, paciente e paciente, com dois sentidos diferentes. Ele está usando duas palavras diferentes, mas com um som muito parecido, para fazer referência a esse enigma, da onde Jesus vinha. Ou seja, a profecia está falando da origem de Jesus. E esse texto também está falando da origem de Jesus. Só que lá estava dizendo como se a origem fosse de Nazaré. E aqui está dizendo que a origem é de Davi, ou seja, Jessé é o pai de Davi. Esse texto é um texto messiânico que está abordando ou apontando quem seria o Messias. Então, através desse enigma de Netzer e Nazaré, que são muito parecidos, então isso aponta para esse enigma. Mas ali no versículo 23 está falando de profetas, ou seja, esse mesmo contexto tem que estar mais de um lugar para que a gente possa afirmar e falar, sim, é isso que as escrituras estão querendo dizer. Onde mais então nós temos essa mesma expressão ou esse mesmo texto querendo dizer a mesma coisa? Em Jeremias 23:5 a gente vê essa mesma profecia, falando do Messias, usando também essa palavra renovo. Vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará. Ele praticará o juízo e a justiça na terra. Também tem mais um profeta, Zacarias 6:12, falando exatamente sobre esse renovo. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é renovo, e ele sairá do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Sendo assim, a gente conseguiu desvendar esse enigma, onde não existia uma profecia nas escrituras falando que Jesus viria de Nazaré. Mas a Bíblia não mente. Se você não está conseguindo entender, isso quer dizer apenas que você ainda não conseguiu, não alcançou o conhecimento. Mas jamais as escrituras vão estar erradas. Então, nós conseguimos achar essa referência dessa passagem com 3 profetas do Antigo Testamento. Sendo assim, a gente conseguiu decifrar esse enigma. No nosso caso, nós vamos precisar da ajuda do Espírito Santo e montar o quebra-cabeça. Com esse assunto de enigmas e charadas, eu quero te mostrar que Deus tem uma linguagem, algo muito pessoal entre você e Ele. Eu, por exemplo, recebo alguns sonhos de pessoas de Portugal e às vezes até da África que tem o idioma português. Embora a gente consiga se comunicar porque tem o mesmo idioma, eu não entendo muitas coisas da cultura da pessoa, porque é algo local do qual eu não vivi. Então, por isso, eu ensino a você como você interpretar os teus sonhos, porque a linguagem que Deus fala contigo não é necessariamente a mesma que Ele fala comigo, porque Ele usa aquilo que a gente vive, aquilo que a gente conhece, para poder passar as mensagens. Então, você é a melhor pessoa para entender os teus sonhos. Eu vou exemplificar com um exemplo que eu passei para explicar uma situação que aconteceu comigo. Eu estava pensando se deveria ou não vir morar na Inglaterra. Então, eu tive um sonho onde um vizinho da minha mãe, o nome dele é Seu Job, ele nos levava para o aeroporto e nós já estávamos atrasados. Enchia o carro de mala e nos levava para o aeroporto e a gente estava muito atrasado. Esse foi o sonho. O que acontece? Eu já morei nos Estados Unidos, já morei na Espanha, sou brasileira, então eu falo inglês, falo espanhol. O que Deus usou? Deus usou aqui um jogo de palavras.
para tirar dúvida se eu deveria ou não vir morar aqui na Inglaterra. Seu job, que é o nome do vizinho da minha mãe, se relaciona com a palavra job, que é trabalho em inglês. Ou seja, Deus estava falando, vai para o teu destino, vai para a Inglaterra, vai trabalhar e eu estou contigo nessa situação. Você consegue perceber a charada? A maneira que Deus usou para se comunicar comigo? Da mesma maneira, ele vai usar sim situações, circunstâncias, pessoas, lugares, objetos que fazem parte do seu dia a dia. Coisas que você conhece e que fazem sentido para você, dentro do seu contexto. Outros exemplos que eu quero usar aqui para te ajudar a desenvolver essa mentalidade, esse pensamento profético, esse pensamento de charadas e enigmas. Por exemplo, eu sonhei com pedicure. Pedicure, dentro dessa palavra está escrito pede, cura, cure, cura. Deus falando para mim, olha, pede para que você ore, busca para que você tenha cura em tal área. Isso também é uma possibilidade. Você se mudando de uma casa para outra, é possível que Deus esteja te apontando que você precisa mudar alguma atitude, alguma coisa na sua vida. Se você estiver de passageiro, talvez num ônibus ou num lugar que outra pessoa que você não conheça esteja dirigindo, mas tem que ser alguém que você não conheça. Então, nesse caso, Deus está falando, olha, essa situação, esse momento é algo passageiro. Outro exemplo, pode ser que no seu sonho tenha um presente, algum pacote de presente. É possível que Deus esteja apontando que você está ausente, que é necessário que você seja presente em alguma situação. Esses foram apenas alguns exemplos para você conseguir entender, mais ou menos ter uma ideia como é que isso funciona. Mas você sonhou com enigmas, sonhou? E daí?